Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Quero que você abra a sua Bíblia e deixe aberta, porque é um capítulo longo que nós veremos hoje. E hoje o Gustavo me ajudará um pouco mais que os próximos dias, pois eu quero usar uma versão diferente da versão que nós geralmente usamos. Então abra comigo aí, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Vamos ler apenas alguns versículos da palavra de Deus. Vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, mas nós faremos a exposição de todo o capítulo, dos 25 versículos. Por isso, deixe a sua Bíblia aberta, acompanhe versículo por versículo, para sermos juntos edificados pela palavra de Deus. O versículo 1 a 3 do capítulo 4 de Romanos diz assim: Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Vamos fazer mais uma oração? Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por estarmos na Tua casa, gratos a Ti pelo privilégio de ouvir a Tua voz, que o Senhor nos ensine então nesta noite, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor confronte, Pai querido, a comodidade, o conforto que nós vivemos, que o Senhor venha de encontro, Pai querido, a nós com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, para sermos então, Pai, preparados a cada dia mais para glorificar o Teu nome, para louvar o Teu nome com a nossa vida. Nos ensine a afirmar a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos, quando nós falamos somente a fé, sola fide, nós estamos então no quarto sola da nossa série Pilares da Reforma. Pilares da Reforma são os 5 solas. Solos Christus, a pregação que o pastor Jonatas pregou aqui pra gente na ceia. Depois eu preguei sola Escritura, somente a Escritura. Depois sola gratia, somente a Então, meus irmãos, quando nós vemos esses 4 solas e o último que será pregado no próximo domingo, somente a Deus a glória, nós vemos os pilares da reforma. Foram os pilares que ajudaram os reformadores, por meio da Escritura e do Espírito Santo, a trazer liberdade à igreja e trazer também liberdade ao povo de Deus, para tanto examinar as Escrituras, como ter uma vida diante de Deus, longe das tradições, longe do legalismo, longe da venda de indulgências, da compra de perdão, de purgatório, de todas as outras heresias que eram disseminadas pela Igreja Católica Romana e que até hoje são disseminadas. Somente a fé é um desses pilares fundamentais. Você bem conhece a história que, à luz de vela, Martinho Lutero, lendo Romanos, leu lá no capítulo 1, versículo 14, que o justo viverá pela fé. Então ele entende que justiça não é aquilo que ele pensava. Ele pensava que a justiça de Deus era aquela justiça quanto à ira. A justiça de Deus vai cair sobre você. E ele pensava, meu Deus, a justiça, então eu vou ser acabado, eu vou ser fulminado, Deus com a sua ira vai me exterminar. O que Lutero entendeu é que justiça era justificação de Deus. O versículo 3 que nós lemos diz que a Escritura diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça, para o tornar justo. Quando nós vamos para o capítulo 4 de Romanos, nós vamos ver Paulo continuar uma argumentação que ele começou antes. Paulo escreve aos Romanos porque a igreja lá em Roma, dos nossos irmãos romanos, estavam vivendo alguns problemas. A igreja estava vivendo alguns problemas. Um pouco antes disso, o imperador Cláudius tinha expulsado todos os judeus de Roma. Então, se você ler lá no capítulo 18 de Atos, você vai ver essa cena. O imperador, o governador, aquele que era o rei, aquele que era considerado o senhor de toda aquela nação, expulsou de Roma todos os judeus. E os judeus, depois de 5 anos, são autorizados a voltar para Roma. E quando volta agora esses judeus para Roma, aqueles que eram crentes daquela igreja, voltam para aquela igreja em Roma. Só que quando eles chegam lá, eles veem os gentios, aqueles que não são judeus, vivendo a sua fé, a fé em Cristo Jesus, sem os preceitos da lei.
Então, aqueles judeus que retornaram a Roma olham para os gentios e falam: peraí, mas como vocês são crentes, como vocês são filhos de Deus, se vocês não estão comendo kosher, se vocês não estão guardando o sábado, se vocês não estão fazendo os ritos da antiga aliança? E os romanos, gentios, dizem: mas nós somos livres em Cristo, nós temos liberdade no Evangelho. Então começa agora uma briga entre judeus e gentios, uma briga que nós vamos ver em todo o Novo Testamento, em todas as igrejas praticamente. Mas agora Paulo tem a intenção de escrever esta carta para que entendam como funciona a justificação. Então Paulo começa lá no capítulo 1 até o capítulo 3 falando da situação do homem, de como Deus se revelou ao homem e de como o homem depravado não glorifica a Deus. E quando chega no capítulo 4, Paulo vai iniciar uma argumentação falando sobre Abraão, sobre Davi, mas a intenção de Paulo no capítulo 4 é de mostrar como a fé salvadora se revela. Como a fé que salva o homem se revela ao homem, se revela por meio da Escritura e assim por diante. Nós podemos já abrir um parênteses aqui e tentar perguntar como essa fé se revela a nós. Como nós sabemos que alguém tem fé? Como nós sabemos que alguém crê? Quais são as características de alguém que tem fé? Como esta fé é revelada? Paulo vai nos ensinar, então, por meio da Escritura, escrevendo àqueles irmãos que estão lá em Roma, como isso funciona. Então, Paulo faz esta importante ligação. Ele quer que entendam que a fé é o tema principal desta parte da carta que ele está escrevendo e como Deus, em toda a história, planejou um meio de graça para salvar o homem, para que este homem possa ser salvo por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, diante deste contexto que eu acabei de expor para vocês, nós vamos falar então sobre a fé que salva o pecador. Como funciona esta fé que salva o pecador? A primeira parte do sermão, que será dividido em 3 partes, fala sobre esta fé como o único meio de justificação. Paulo começa então o capítulo 4 mostrando que a fé é o único meio de justificação. E você vai entender por que eu estou enfatizando tudo isso. Então acompanhe comigo do versículo 1 ao 3 que nós lembramos, que a primeira coisa que Paulo vai fazer é usar o exemplo de Abraão. Coloca para a gente de novo, Gustavo, por favor. Versículos do 1 ao 3 diz assim: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Meus irmãos, Paulo usa então o exemplo de Abraão para discorrer sobre como Abraão foi justificado diante de Deus. Por que isso é importante? Porque Paulo quer, a partir do versículo 1, mostrar que a referência que eles tinham, a tradição rabínica que eles tinham de que Abraão foi salvo pela sua obediência, não é bíblica. Paulo quer argumentar aqui sobre Abraão, que pela própria Escritura, pelo próprio Antigo Testamento, e Paulo está citando aqui a Escritura, aqueles homens, ele está dizendo que Abraão não foi salvo por sua obediência. Meus irmãos, para os judeus do tempo de Paulo, Abraão era o exemplo máximo de santidade e de obediência. O exemplo máximo. Ele era o exemplo máximo que alguém podia seguir. Tanto é que quando Jesus está em seu ministério, um dos argumentos dos fariseus é: nós somos filhos de Abraão, nós somos linhagem de Abraão. Veja a importância que Abraão tinha para esses homens. Mas para derrubar este argumento, Paulo usa a Escritura. A implicação para Paulo em relação a este erro destes homens é que eles não consultam a Escritura. No versículo 3, Paulo vai dizer o que está registrado na Escritura. Ele vai dizer lá sobre Gênesis 15:6, que Abraão creu. Que Abraão creu. O que quer dizer que Deus não atribuiu nenhum mérito à obediência e à santidade de Abraão. Paulo começa a refutar a tradição daqueles homens dizendo: o que diz a Escritura? Diz que Abraão creu. E isso, o quê? A sua fé,
a sua crença. Foi isso que foi lhe imputado para justiça, para a justificação, e não as suas obras. Rapidamente, nós podemos aplicar esses 3 versículos aqui de 2 formas. Primeiro, a autoridade que Paulo recorre para refutar a tradição é a Escritura. É a Escritura. Meus irmãos, toda e qualquer tradição deve estar baseada na Escritura. Veja, Paulo não diz assim, eu sou inspirado. Eu sou inspirado e eu estou dizendo. Não. Paulo fala, o que diz a Escritura? Se muitos de nós fôssemos como Paulo nos ensina aqui, nós não cairíamos em tantos erros. Paulo quer refutar a tradição de que Abraão era o maior exemplo a ser seguido porque as suas obras o justificou. E o que Paulo faz? Recorre à Escritura. Meus irmãos, não existe esse negócio, mas é que a gente aprendeu assim, mas é que é tradição, é que os nossos pais ensinaram. Faça essa pergunta, mas o que diz a Escritura? Mas o que diz a palavra de Deus? Mas sabe o que é, meu irmão? Eu sempre fui assim, aprendi com a minha mãe. Sabe o que é, meu irmão? Eu aprendi que... Mas o que diz a Bíblia? Mas eu penso assim. Mas o que diz a Escritura? Paulo está falando com homens que conhecem a Torá, que conhecem o Gênesis, que conhecem a história de Abraão, e o que ele faz é recorrer à autoridade da palavra de Deus. Nenhuma tradição deve estar fora da palavra de Deus. Nenhuma. Há muitas tradições no meio cristão que são válidas. A Trindade, procura na sua Bíblia, não tem. É uma tradição, mas é uma tradição baseada e estruturada por meio do quê? Da Escritura. Quando você faz curso de novos membros aqui, nós passeamos lá pela Bíblia. Quem fez recentemente curso de novos membros aqui vai lembrar. Passeamos pela Escritura, versículo a versículo, onde toda a palavra nos mostra um Deus trino. Então, a Escritura baseia a tradição que nós nos envolvemos. Mas quantas tradições por aí, meus irmãos? Mas eu aprendi que não pode fazer isso porque, olha, é tradição. Mas o que diz a Escritura? Quantas pessoas falam, não, mas é o regimento. Mas o que diz a Escritura? O que a palavra de Deus diz? Mas eu ouvi um pastor falar uma palavra tão bonita, irmão Everton, essa semana. Ele falou isso, ele falou aquilo, ele falou... Você leu a Bíblia? Você viu na Escritura? Em um tempo onde nós somos bombardeados de podcasts, de insights, de filosofias, de visões de mundo, de pedagogias, de ensinos, de ideologias, você vai fazer o que com seus ouvidos? Você vai filtrar pela Escritura ou você vai dar ouvido àquilo que o seu coração mais quer ouvir? Paulo recorreu a esta autoridade, a autoridade da Escritura. Ainda nos 3 versículos nós podemos fazer uma outra aplicação e essa mais importante, evidentemente. Paulo faz questão de ensinar aqueles homens, ninguém pode ser salvo pelas suas obras. Abraão foi um homem bom? Foi, Paulo. Foi obediente? Foi. Ele fez o que Deus pediu? Sim. Mas ele foi salvo por fé. Nenhuma santidade alcança a salvação diante de Deus, senão a santidade de Cristo Jesus. Não importa quantas horas você ore por dia. Vocês ficam, às vezes eu brinco que eu oro 9 horas por dia, vocês ficam surpresos, mas nem se eu orasse 9 horas por dia. Não, mas você não conhece. O povo lá da igreja tal, eles oram. Não é a oração que conquista a salvação. Não, mas você não entendeu, meu irmão. Ele leu a Bíblia, um mês ele leu 10, mas não é isso que traz a salvação ao homem, isso não conquista a salvação. Não, mas eu nunca na minha vida coloquei uma bermuda, só calça. Até na praia eu fui de calça. Não, tá errado. Isso não compra a salvação. Irmão Everton, eu nunca assisti um jogo de futebol. Eu já ouvi isso. Esse esporte do demônio. Não. Paulo está dizendo, não tente conquistar a salvação. Não tente barganhar com Deus. Olha, eu procuro sempre fazer o certo, dia a dia, conquistando a minha salvação. Não, a Escritura não diz isso. A Bíblia não diz isso. Paulo faz questão de ensinar, vocês gostam de Abraão? Vocês acham Abraão o máximo? Então, ele foi salvo pela fé.
Nenhum homem foi salvo por suas obras. Mas Paulo continua falando ainda dos versículos 3 e 4 sobre mais um argumento sobre Abraão. Ele fala sobre o trabalho. Agora leia comigo os versículos 3 e 4. Diz assim: pois o que diz a Escritura, ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida. Meus irmãos, a segunda coisa que nós podemos compreender aqui é que o trabalho de Abraão não poderia salvá-lo. É isso que Paulo quer dizer. O argumento que ele traz sobre Abraão, de que primeiro, a Escritura já está dizendo que ele foi salvo pela fé, e segundo, ele usa um exemplo que você conhece muito bem. Quando você fala lá para o seu chefe, eu quero meu salário, né, favor? Eu trabalhei para ganhar, né? Quando falta lá no seu olerite, você fala, não, eu preciso fazer essas contas aqui. Você vai lá no RH, você vai lá fazer uns cálculos na calculadora. Porque o seu salário, quando você trabalha, não é um favor. Você não está pedindo esmola, você trabalhou por aquilo. O que Paulo está dizendo no versículo 5 é que quem não trabalha recebe algo por favor ou por graça. Com isso, ele se refere à nossa salvação. A partir da salvação de Abraão, pois se Abraão não trabalhou para a sua própria salvação, ela foi concedida por meio da graça de Deus e não por mérito seu. Meus irmãos, nós não trabalhamos para a nossa salvação. Você está de forma imensamente enganado, se você pensa que contribui com as suas obras para a sua salvação. Enquanto um crente tem isso na sua cabeça, ele vai continuar errando. Nós não trabalhamos para a nossa salvação, pois ela foi dada por Deus pela sua imensa graça. Sabe o que nós podemos dizer nesses primeiros versículos aqui? Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Deus não olha para mim, para você e diz assim, é que vocês são, eu estou devendo essa para vocês. Vocês são muito crentes. Não, vocês são muito santos. Não, olha, eu vejo vocês aqui cantando, tocando, ajudando na igreja, cuidando dos filhos. Não, vocês são muito bonzinhos. Vocês não roubam, não matam. Já pensou? Vocês podiam estar roubando, podiam estar matando, vocês não estão. Eu devo algo a vocês. Isso não existe. O que Paulo quer que aqueles irmãos entendam é que, mesmo sendo judeus, Deus não deve nada a eles, e eles não trabalham, nem comendo coxé, nem guardando o sábado, nem guardando a lei, para que Deus os salve por causa disso. Não há exigência diante de Deus. Mas é um erro muito comum em nosso meio. Pessoas que se achegam diante de Deus requerendo algo como se tivesse direito. Tome cuidado. O que Deus daria a nós se pedíssemos aquilo que nós temos direito? Já pensou nisso? O que Deus daria a nós por todas as mentiras, por todas as ações que nós fazemos erradas, por toda a falsidade que nós expressamos, por todo o coração odioso, a falta de perdão? Imagine só, pela negligência. Já pensou se Deus falasse assim, tá bom, eu vou começar a dar para você o que você merece, vamos lá. Me fala aí quantas vezes você já leu a Bíblia inteira, deixa eu começar a fazer o cheque aqui. Já cairia 80% dos crentes. Ia falar, opa, peraí, volta depois, deixa eu recomeçar. Deus não deve nada a nós. Meus irmãos, há esta ideia de que dia a dia nós conquistamos nossa salvação, como se no fim da vida fôssemos receber a salvação como um salário, como se Deus devesse a nós, está errada. Errada. A salvação é um favor. É a graça de Deus, é o favor que nós não merecemos. Mas Paulo ainda, nos versículos 6 a 9, vai falar sobre mais uma coisa. Ele vai usar a escritura, então, em Davi. Veja o que diz. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse, bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. Esta bem-aventurança, esta felicidade vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para justiça. Meus irmãos,
aqui Paulo cita o Salmo 32, o salmo que nós lemos na nossa liturgia, mostrando que é feliz o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das suas obras. Bem-aventurados somos nós, porque Deus não olhou para as nossas mãos. Deus não olhou para as nossas mãos. Estes versículos que Paulo cita do Salmo 32 fazem parte de um salmo de confissão. Nós usamos aqui na nossa liturgia justamente para a nossa oração de confissão. Se observarmos todo este salmo, veremos que Davi não atribui o perdão de seus pecados às suas obras ou mesmo à sua confissão, mas graças a Deus. Meus irmãos, Davi nos ensina que, independentemente das obras, quando nós recebemos justiça, nós somos bem-aventurados, felizes. Eu sempre uso essa ilustração aqui e é fácil para nós entendermos. Todos aqui são filhos, foram filhos, são pais, têm filhos e assim por diante. Aquele filho que você fala, não está merecendo. Ah, mas eu queria tanto. Não, você não está merecendo, vamos repensar. Você fala para sua esposa, não, vamos ver direito isso aí e tal. É como se Deus olhasse para filhos que não merecem e ainda assim, independentemente do seu merecimento, desse aquilo que eles mais precisam, a salvação. Se Deus olhasse para as nossas mãos e para as nossas obras, nós não receberíamos nada. Um capítulo antes do capítulo 4, Paulo está falando, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo está dizendo àqueles irmãos, tanto judeus como gentios, todos pecaram e estão não merecendo a salvação. Não importa o quanto você pense que é santo, o que consegue conquistar, ou que não é pecador, a Escritura não diz isso. A Escritura diz que todos nós somos pecadores, diante de Deus não temos mérito algum. Então esse terceiro argumento em que Paulo usa o Salmo de Davi. E nós podemos aplicar isso em nós, meus irmãos. Não importa quem nós somos, ou quão religiosos ou disciplinados somos diante de Deus. Esse texto que nós lemos prova que nós não podemos merecer nada. As nossas obras jamais podem obter ou conquistar a salvação. Não importa quão religiosos, quão disciplinados, quão crentes nós somos. Não importa. Talvez você olhe e fale, mas só por aguentar o meu marido, a minha salvação devia ser por obras. Nem isso. Por mais que seja difícil aguentar o seu marido, ou vice-versa. Nenhuma grande... Agora as esposas escolhendo para os maridos, escolhendo, não adianta, agora já é tarde. Meus irmãos, o exemplo de Abraão nos mostra que nenhum homem, por mais santo que ele pareça ser, ele consegue conquistar a salvação. Nenhum. Abraão, que foi o homem que ouviu a Deus, que obedeceu a Deus, não conseguiu. E Paulo usa o argumento de Abraão, Paulo usa o exemplo de Abraão para fazer e para ensinar que, primeiro, a fé é o único meio de justificação. É o único meio de justificação. Segundo, do versículo 9 em diante, Paulo traz mais uma verdade nesse texto para nós. Ele diz que a fé é a garantia de salvação para todos os pecadores. Para todos os pecadores. Então, vamos entender isso. Versículo 9 e 10 diz assim, versículo 9, Gustavo. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Bom, se você tem vindo à EBD, eu nem preciso explicar para você o que é circuncisão, porque você tem ouvido isso nos domingos que nós temos aprendido aqui. Mas como nós temos alguns crentes rebeldes aqui que não vêm à EBD, eu vou falar sobre a circuncisão. A circuncisão foi o selo que Deus deu a Abraão. Era cortada a carne do prepúcio do filho macho nascido, e depois de 8 dias de nascido ele era circuncidado. Esta forma de tirar a carne do prepúcio vai simbolizar mais para frente o batismo, onde o velho homem é retirado do crente. Mas o que Paulo está falando aqui? Abraão foi circuncidado 29 anos depois do seu chamado. Paulo está dizendo, será
que a salvação, será que esta bem-aventurança da graça, será que a salvação de ser atribuída a fé, a justiça aos homens pela fé, é somente aqueles que foram circuncidados? É somente aqueles que foram inseridos na aliança? Ele está dizendo sobre o alcance dessa justificação pela fé. Ele está dizendo, será que somente o povo judeu, aqueles que são da circuncisão, é que foram alcançados pela fé? E como ele vai provar para aqueles irmãos que não é assim? Ele vai falar de Abraão. Se ele já estava falando de Abraão, ele vai continuar dizendo, Abraão foi alcançado pela fé só depois que ele foi circuncidado? Só depois que ele foi inserido na aliança? Só depois que ele se tornou o povo de Israel? Só depois que ele se tornou o povo que Deus constituiu? Ou ele foi alcançado antes da circuncisão? E no versículo 10 ele vai dizer, não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. A ideia de Paulo aqui é mostrar àqueles judeus que só por serem judeus e terem sido circuncidados, não queria dizer que eles foram alcançados pela fé e os outros que não foram circuncidados não foram alcançados. Não quer dizer que Deus só salvava os judeus ou somente quem era circuncidado. Paulo está dizendo aqui, por meio do versículo 9 e 10, que tanto os circuncisos como aqueles que não eram circuncidados foram alcançados pela felicidade de serem salvos. Então, a garantia de salvação para todos os pecadores começa quando nós entendemos que Abraão já havia sido justificado pela fé antes mesmo de se tornar o povo que Deus havia escolhido. Antes mesmo de ser o povo que Deus havia escolhido. Versículos 11 e 12 vai nos trazer uma verdade importante. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isso para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Meus irmãos, ele também, pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O que implica, então, isso para a vida daqueles que são salvos em Cristo? No versículo 11, houve um motivo pelo qual Abraão não recebeu o sinal da circuncisão antes de crer. Mas depois que ele creu. Por quê? Para que Deus mostrasse que não é a circuncisão que salva. Este vai ser um grande tema do Novo Testamento. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando as igrejas vão sendo formadas, este é um grande tema. Mas deve ou não circuncidar, os gentios devem se circuncidar ou não. Nós vamos ver lá no capítulo 15, o concílio de Jerusalém, sendo discutido o tema da circuncisão e assim por diante. Porque este é um grande tema para os judeus. A circuncisão é o selo daqueles que são eleitos ou são povo de Deus. Mas Paulo vai derrubar esta ideia. Paulo vai derrubar este conceito ao dizer, Abraão foi salvo antes da circuncisão. Abraão foi salvo antes de ser circuncidado. Abraão foi escolhido por Deus e creu antes de ser da circuncisão. Então não é a circuncisão que salva. Nós vamos entender a importância disso já. Mais uma vez, versículos 13 a 15, Paulo vai falar também, além da circuncisão, da lei. Diz assim, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anule-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Uma outra coisa que Paulo vai falar para mostrar que a garantia de salvação para todos os pecadores é a lei. Ele diz, então será que é a lei que salva? Então será que a salvação vem pela lei? Paulo está dizendo não, porque se fosse assim, a promessa a Abraão devia ser cancelada. Eu quero que você reflita, por quê? Por que Abraão não seria salvo pela lei? Se você ler Bíblia, você vai saber. Porque Abraão viveu quase 500 anos antes da lei ser dada por Deus. Portanto, Paulo está derrubando aqui todas as teses, que a salvação é somente para os judeus. O que Paulo está ensinando aqui é que esta ideia que entrou na cabeça daquela igreja de que os judeus é que eram salvos por meio da circuncisão, por meio da lei, por serem o povo de Deus, está totalmente derrubada, primeiro em Abraão.
Pois Abraão foi circuncidado muito depois de ser salvo. Pois Abraão viveu muito antes da lei ser dada ao povo. Por isso ele foi salvo por fé. E quais são as aplicações a nós? Meus irmãos, nós vamos ver na nossa cultura evangélica hoje um judaísmo entrando nas igrejas. Você já deve ter visto por aí pastores vestidos de judeus, com algumas indumentárias judaicas, com arca da aliança na igreja, com candelabro na igreja, com um monte de coisa de judeu na igreja. Daqui a pouco estão sacrificando animal, estão voltando tudo, com a ideia de que nós dependemos dos judeus para ser salvos. Paulo está derrubando por terra esta ideia. A salvação é dada por meio da fé. Então, nós não dependemos dos judeus e nem do judaísmo. Nós não precisamos ter a arca da aliança, nós não precisamos ter o talite, nós não precisamos se vestir de judeus, não precisamos guardar os dias dos judeus, não precisamos ver o ano da expiação, o Yom Kippur e não sei o que lá. Outro dia encontrei um amigo meu, pastor de antigamente, e ele, não, Everton, eu estou fazendo um Yom Kippur. E eu entendo um pouquinho de hebraico por causa do seminário, eu falei, não é possível. Você está fazendo o dia da purificação? Ele todo ano estou fazendo. Mas você faz igualzinho os judeus? Eu acho que não, hein? Ele, não, algumas coisas não dá. Meu irmão, não dá para ser assim. A nossa salvação é pela fé e não por práticas judaicas, e não por legalismos, e não por lei. A lei, como Paulo está dizendo, suscita a ira, porque é pela lei que nós aprendemos que somos salvos pela fé. Por quê? Porque se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver, se você for bem sincero, que você escorrega nos 10. Que você consegue esta proeza de quebrar os 10 mandamentos diante de Deus. Então Paulo está dizendo, não é por obediência à lei, não é por ser circuncidado, não é pelo judaísmo, não é por ser povo de Israel, mas por ser filho de Abraão também na fé, pois Abraão era pai tanto de circuncidados como incircuncisos. Meus irmãos, quando Deus chamou Abraão e disse que ele seria pai de muitas nações, ele estava pensando em você, que mora aqui em Santana de Parnaíba, São Pedro. Ele olhou para você e falou assim, olha, Abraão, você vai ser pai do fulano lá. Ele vai ser salvo e vai ser abençoado, porque você está crendo aqui, você também está recebendo esta fé salvadora. Ele também vai entrar na aliança, como você, o filho Isaac, está entrando na aliança. Meus irmãos, não precisamos de judaísmo, de moda dentro da igreja, de rituais, de óleo, derramamento e todas essas coisas. Isso tudo é um insulto à graça de Deus que nos foi outorgada, que nos foi dada. Isso tudo é uma ofensa ao Deus misericordioso que nos salvou. Nós não precisamos. Então isso se aplica em nós, crentes em Cristo Jesus. Fomos pensados quando Deus chamou Abraão. Meus irmãos, os únicos judeus que são especiais, grave isso na sua mente. Os únicos judeus que são especiais são aqueles que recebem Jesus como Salvador. Porque eles se tornam igreja como nós somos igreja. Eles se tornam igreja como nós somos igreja. Marvel, mas eu acho tão bonito Israel. Tá bom, mas o que diz a Escritura? O que diz a Escritura? Terceiro, dos versículos, e para nós finalizarmos então o nosso sermão. Primeiro, nós aprendemos que a fé é o único meio de justificação, e Paulo usa Abraão como argumento. Segundo, Paulo vai nos dizer que que a fé é a garantia de salvação para todos os pecadores, judeus e gentios. E o que ele faz para nos ensinar isso? Ele fala da circuncisão, da lei, de como somos filhos de Abraão. E terceiro, a nossa fé é alicerçada na promessa de Deus e tem algumas características. Primeiro, meus irmãos, a fé é depositada no Deus que faz as promessas. Versículos 16 em diante, Gustavo, por favor, 16 e 17. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de quem? De todos nós. Versículo 17. Como está escrito, eu constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem.
Depois de argumentar sobre a salvação pela fé e os que recebem essa salvação pela fé, Paulo fala sobre a natureza dessa fé, de algumas características dela. E a primeira coisa que Paulo fala é que esta fé é baseada, ou é depositada, ou é firmada no Deus que faz a promessa. E esta promessa é a base para a nossa justificação. Nós não somos salvos porque a gente quer, ou a gente acha legal, ou a gente achou lógico, a gente achou coerente a fé cristã. Nós somos salvos porque Deus prometeu isso. Deus nos deu isso. Essa promessa de salvação foi feita a Abraão bem antes, no capítulo 12 de Gênesis, quando ele disse que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, Deus conduziu Abraão para fora da sua tenda, mandou ele olhar para as estrelas, você conhece bem este relato, e mostrou que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E disse: conta, Abraão, se você puder, conta as estrelas do céu. Meus irmãos, esse Deus que Abraão creu é descrito por Paulo como o Deus do impossível. Primeiro, o Deus que vivifica os mortos. Segundo, o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Esta ideia de chamar as coisas que não existem é a ideia do Deus da criação, que criou do nada, que fez todas as coisas do nada. Então, Abraão não foi salvo pela fé em uma simples promessa, mas porque ele firmou a sua fé no Deus da promessa. Isso é muito importante. A nossa fé é alicerçada na promessa de Deus, mas principalmente depositada no Deus da promessa. Por que é importante entendermos isso? Porque muita gente deposita a sua fé nas coisas que ele pode receber, nos benefícios que ele pode receber, nas coisas que ele pode ganhar, nos privilégios que ele pode ter, nas bênçãos que ele vai ganhar. Igreja não é lugar para quem quer bênção. A igreja não é lugar para quem quer ser abençoado. É um problema falar isso hoje, mas é o que a Escritura diz. A igreja não é lugar para quem quer mudar de vida. A igreja não é lugar para quem quer enriquecer. A igreja não é lugar para quem quer mudar o seu status social. A igreja é um lugar de pecadores. E é por isso que uma igreja que prega o verdadeiro evangelho é tão difícil de você encher a igreja. Pode ir nas melhores igrejas que você pensar. Pensa no melhor pastor reformado que você tiver aí. A igreja dele não é lotada. Meus irmãos, a igreja presbiteriana é uma igreja conhecida por pregar a palavra e pregar o verdadeiro evangelho e falar a verdade da Escritura. A igreja presbiteriana não enche. A gente pensa assim, não, mas Everton, não é possível, a igreja do Hernandes, lá em Vitória, a igreja que o pastor Nicodemos era pastor lá em Recife, como funcionam essas igrejas, irmãos? Tem igreja de herege que enche um estádio de futebol. Tem uma igreja agora que vai fazer a virada, o culto da virada, sabe onde? Num estádio de futebol. No Allianz Parque, aquele time que não tem um mundial aí, o pessoal fala. Meus irmãos, igrejas que vão encher se oferecerem aquilo que as pessoas querem. Igreja não é lugar para pessoas que querem mudar de vida. Fala assim, eu quero uma vida melhor, um status social melhor, sabe? Eu quero ser mais bem visto pela sociedade. Eu quero ter um brilho no meu coração. Igreja é lugar para pecador. Para aquele que sabe que não merece nem a vida que tem. Para aquele que entende que por seu merecimento ele não levantava nem da cama. A igreja é lugar para essas pessoas. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa fé não deve ser alicerçada em promessas falsas que nós criamos em nosso coração, mas na promessa de salvação e mais ainda, firmadas no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no quê? No Senhor. É isso que Paulo quer que aprendamos, independente do que vamos ganhar. Se um dia você me chamar, não quero falar, Everton, eu comecei a vir para a igreja, mas olha, parece que a minha vida, virou de cabeça para baixo. Parece que só tem problema, parece que firme a sua fé no Senhor. No Senhor. E não na ideia do que você acha que Deus prometeu para você. É porque Deus prometeu para mim que os meus familiares iam ser salvos. E se Deus matar todo mundo antes que eles sejam salvos? Para você acabou? Deus errou? Deus mentiu? Deus fez alguma coisa errada? Quantas pessoas, meus irmãos, buscam na igreja promessas vazias que foram produzidas pelo seu próprio coração? Que se você perguntar, mas o que a Escritura diz? Ele não sabe. A igreja não é lugar para essas pessoas e eles vão encontrar lugar para eles. Pseudo-igrejas.
Lugares que são chamados de igrejas, mas que não são. Por isso que existe tanta seita. Paulo disse isso um pouquinho à frente lá, Timóteo. Timóteo, haverá um tempo em que criarão para si mestre que falarão segundo seus ouvidos querem ouvir, que farão cosquinhas em seus ouvidos. São as igrejas de hoje. A igreja que você vai e faz o que você gosta. A igreja que você impõe o que você quer. Que fala o que você queria ouvir, o que seu coração gosta de ouvir. Mas se você perguntar para a Escritura não diz nada disso. Não diz nada disso. Então, uma primeira característica dessa fé é que esta fé é depositada no Deus que faz a promessa e não na promessa em si, muito menos em promessas vazias do nosso próprio coração. Esta fé é alicerçada na promessa de Deus. Versículos 18 e 20. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Versículo 20, Gustavo, por favor. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Paulo faz questão de deixar clara a profundidade da fé de Abraão, que ele creu contra a esperança. Esta fé é a certeza diante da impossibilidade. Coisa rara hoje em dia. Cristãos que não creem quando não há possibilidade daquilo acontecer. Esta fé de Abraão é uma fé que o deixa, mesmo humanamente falando que não tinha nenhuma esperança, ele mesmo assim crê. E o versículo 19, Paulo diz que Abraão não esmoreceu na fé, mesmo sabendo a sua condição. Mesmo olhando a promessa de Deus e dizendo, impossível. Deus disse, Abraão, quantos anos você tem? 100. Quantos anos Sara tem? 99. Não, pode ficar tranquilo, vocês vão ter muitos filhos. Não, pode ficar tranquilo que vocês vão ter uma grande... E Abraão olhar e falar assim, mas eu já não tenho nenhum filho. E é impossível ter um agora. Esta fé é uma certeza diante da impossibilidade. Meus irmãos, a fé não é super otimista. A fé não despreza as impossibilidades, mas a fé descansa na certeza de que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, apesar das impossibilidades. Esta fé que nós devemos ter é uma fé certeira. E esta fé, como eu já disse aqui algumas vezes, não é certeza de algo que é possível acontecer ou provável de acontecer. Aí fica fácil, né? Ah, é provável que aconteça, aí eu tenho fé. Aí fica, né? A fé não é a certeza em algo que tem 50% de chance de acontecer, ou mesmo 1% chance de acontecer. A fé é a certeza de que mesmo que não exista nenhum por cento de chances, Deus é capaz de fazer todas as coisas. Todas as coisas. Mesmo que não haja possibilidade. Meus irmãos, esta fé é a certeza diante das impossibilidades. É a fé que Abraão teve. No versículo 19 e 20, nós vamos ver que Abraão se fortaleceu na promessa de Deus. Abraão se fortaleceu na promessa que Deus havia feito a ele. Abraão teve a sua fé fortalecida na promessa de Deus. Ele não duvidou. Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Quantas vezes nós não estamos sendo edificados nem nas coisas boas? Imagine nas impossibilidades. É difícil nós olharmos para um pedido de oração que é triste e ser fortalecido por ele. Nós estamos acostumados a ser fortalecidos por boas notícias, por dádivas, por bênçãos, por milagres que recebemos, por testemunhos que queremos contar e assim por diante. Não aprendemos a ser fortalecidos em impossibilidades. Eu passei recentemente por e tem um testemunho desse para contar. Nós vimos juntos aqui, um dos domingos que eu estive aqui, estavam sobre aviso o pastor Jonatas e o reverendo Jefferson se precisassem vir me cobrir, porque o meu avô foi entubado e o médico disse, olha, pode preparar a família, podem fazer os preparativos. A minha mãe me ligou e falou, Everton, olha, é assim, esse é o caso, a situação, foi entubado sexta-feira, não chega segunda-feira. Então, nós não estamos acostumados a ser fortalecidos nas impossibilidades, nos desafios, nas dificuldades.
Nós não estamos acostumados. Mas um exemplo que Paulo usa é que a fé se alimenta da promessa de um Deus que é fiel. De quando olharmos para a promessa, mas Senhor, o Senhor disse na sua palavra, nós devemos ser então fortalecidos por isso, edificados por isso. Esta fé genuína no Senhor não se abala ou se é movida pelas circunstâncias, e esse é um grande problema da nossa época. Quando nós encontramos cristãos fracos, tristes, desanimados, que não oram, que não leem a Bíblia, mas que são movidos a circunstâncias. Se tudo está bem, está bem. Se a vida está indo bem, se não há tantos problemas para lidar, ele é um bom crente. Quando as dificuldades começam a aparecer, ele já começa a ser um crente mais fraco. Um crente mais desanimado, mais desapontado. Esta é a nossa geração. Esses somos eu e você. Você e eu somos assim. Quando tudo está indo bem, quando as contas estão pagas, quando a nossa planilha do Excel está no verde, no azul, coisa rara, mas tudo está indo bem. Quando a fatura não dá aquele susto em você, tudo vai bem. Quando a saúde das crianças, quando o nosso casamento, quando a situação ou relacionamento com os nossos filhos ou com os nossos parentes está indo, tudo está indo bem. A nossa fé não é abalada, nós somos crentes. Mas quando passamos por situações difíceis, provações, sofrimentos, nós começamos a ser movidos pelas circunstâncias. Aí nós não queremos saber de Deus, aí nós não queremos saber de orar, aí nós não queremos saber de ler a Bíblia, aí nós não somos tão crentes como deveríamos ser, aí nós já não devemos, nós não temos tanta fé como tivemos um dia. Tudo vai depender do que Deus fizer na minha vida. Se Ele fizer bem, eu vou ser bem crente, se não, não. Não é isso que a Escritura diz. Mas mais uma característica desta fé, além dela ser a fé depositada no Deus da promessa, ser uma fé que é certeza diante da impossibilidade, uma fé que se fortalece nas promessas de Deus, esta é uma fé, versículo 20 ainda, que glorifica a Deus. Ele diz que Abraão, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus. E por meio dessa atitude de dar glória a Deus, ele mostra a marca desta fé salvadora, que faz o quê? Leva a glória para quem? Para Deus. A glória da nossa fé, a glória da firmeza da nossa fé não é nossa, mas é de Deus. O dia que o homem ter o mérito de ter uma fé muito forte, este cairá com certeza. Quando o homem se gabar da sua firmeza, da sua fé, de o quanto ele é crente, com certeza este homem cairá. Pois a fé genuína, a fé salvadora, ela nos eleva a glorificar a Deus. Ela leva toda a glória desta firmeza para Deus. E meus irmãos, e quando um crente deixa de confiar nos seus esforços e descansa plenamente na promessa de Deus, o Senhor também é glorificado por esta fé. Eu quero que você faça uma conta rápida comigo, um cálculo de matemática. Nós aprendemos que quando nós nos fortalecemos na fé, quando nós deixamos de confiar nos nossos esforços e descansamos, mesmo em meio às tribulações, em Deus, descansamos na promessa de Deus, o Senhor é glorificado. E qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Logo, nós somos chamados para em todo tempo a nossa fé glorificar a Deus, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, sejam nos momentos de sofrimento, nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos em que Deus mostra a sua misericórdia a nós. A fé genuína, a fé do crente, ela glorifica a Deus. Uma penúltima característica desta fé que é alicerçada na promessa e no Deus da promessa é uma fé que tem convicção plena. Veja comigo versículos 21 e 22. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, assim também isso lhe foi atribuído para justiça. Abraão foi um homem com que sua fé lhe mostrou a sua convicção. Este era um homem convicto. E esta ideia de convicção, a palavra convicto indica que não havia qualquer sombra de dúvidas no coração de Abraão. Ele tinha convicção, ele tinha certeza de que iria acontecer, que ele age totalmente de acordo com a esperança na
promessa. Meus irmãos, alguns comentaristas fazem ilustração nesse texto dizendo que é como Deus prometer a um homem velho, né? Você já imaginou chegar num parente seu, bem velho, 100 anos de idade, e ele está lá comprando o quarto do bebê. Ele está comprando, está fazendo o quarto do bebê. Você fala assim, bisavô, para que é isso aí? Ele fala, não, porque nós vamos ter um filho e eu já comprei aqui tudo, o berço, as coisas. Você fala, olha, não sei não, essa promessa é meio estranha, hein? Não é melhor você esperar nascer? Não é melhor você... É como se fosse assim. Nós conhecemos uma ilustração bem engraçada que alguns contam, né? De um lugar no sertão, muito deserto, que precisava de chuva. E o povo de uma igreja lá foi fazer uma campanha de oração para que Deus fizesse chover. E aí diz que todos foram e não chovia muitos e muitos meses, quase anos já, que não chovia, e o povo incrédulo. E aquela igreja falou, vamos orar para que Deus manda chuva. E uma menininha chega lá para a oração, talvez a Cecília, da irmã Thaís, chega lá com um guarda-chuva debaixo do braço. Aí todo mundo olha e começa a rir, falando, oh, mas já não chove há tantos meses, você está andando de guarda-chuva. E ela fala, ué, mas a gente não veio para orar, para chover? Vai que já começa a chover quando a gente estiver aqui orando, eu já estou preparada. Quantos de nós somos assim, meus irmãos? Nós pedimos, nós oramos, mas não temos nenhuma convicção. Nenhuma convicção de que Deus ouve a nossa oração, ou de que Deus realmente nos salvou, ou que nos ajuda, ou que nos fortalece, ou que nos edifica. Quantas vezes eu disse aqui neste púlpito que obviedades precisam ser ditas. E é óbvio que você precisa ler a Bíblia, que você precisa orar, mas você não tem nenhuma convicção disso. Você não está nem aí. Quantos de nós somos assim? Como que viro um crente maduro e fortalecido? Orando, lendo a Bíblia, tá, mas eu não tenho nenhuma convicção, porque eu não faço isso. Porque eu não leio, porque eu não me preocupo em ter a minha fé alicerçada na Escritura e ter uma plena convicção daquilo que Deus me fala na sua palavra, daquilo que Ele me ensina na sua palavra. Mas veja que Paulo vai terminar fazendo uma aplicação muito importante. Versículos 23 e 25. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído a saber a nós, os que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Meus irmãos, como Paulo finaliza este ensinamento, esta temática da fé? Quando ele diz que a fé, primeiramente, é a única forma de salvação, o único meio de salvação. Quando ele diz que a fé é a garantia da salvação a todos os pecadores. E quando ele diz que a fé é alicerçada no Deus da promessa, ele ensina isso, e como ele finaliza? Fazendo a aplicação que todo sermão deve ter. Apontando para o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder. O ensinamento e as comparações que Paulo faz sobre a fé aqui seria vazia se ela não apontasse para o alvo dessa fé. Em quem Abraão teve fé? Será que a fé de Abraão foi uma fé por fé? Ou uma fé na fé sozinha? Ou uma fé do tipo superstição que cada um tem o seu tamanho de fé? A nossa fé só é salvadora e verdadeira quando esta fé aponta para o alvo, que Paulo finaliza o seu ensinamento àqueles irmãos, o capítulo 4. O alvo é Cristo Jesus, aquele que morreu, mas não ficou morto, porque o seu sacrifício, a sua morte foi tão aceita por Deus que ele ressuscitou. Então o que eu digo a você, o que nós vemos Paulo nos ensinando, é que a nossa fé só é uma fé verdadeira quando esta fé aponta para Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. É nele que nós somos salvos, não é nos nossos esforços, não é no nosso mérito, no nosso merecimento, no nosso comportamento, nas nossas obras, mas é em Cristo Jesus. Paulo usa Abraão da forma que Abraão foi feito ou foi estabelecido como exemplo, para apontar para Cristo Jesus. Não existe exemplo maior do que o nosso Senhor. Não existe exemplo maior do que o nosso Senhor Jesus, e a nossa fé aponta para o nosso Senhor. Primeiro, quero fazer duas aplicações para nós finalizarmos o nosso sermão.
falar aos crentes que aqui estão. O Senhor nos ensinou sobre a fé que salva dos nossos pecados. Essas verdades devem permanecer nas nossas vidas. Se você entendeu que a sua salvação é pela graça, você entendeu que é na promessa de Deus, o Senhor te chama a ser alimentado todos os dias pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Se você quer forças para não esmorecer na fé, para continuar firme, não olhe para o exemplo de Abraão somente, olhe para Cristo que morreu e ressuscitou por você. Quando sua fé estiver olhando para Cristo, ela estará segura. Enquanto seus olhos estiverem fixos em Cristo, sua fé será inabalável. A nossa fé esmorece quando nós não colocamos ela em Cristo. A nossa fé enfraquece quando não estamos olhando para Cristo. Nós desanimamos e somos desmotivados quando nós não damos o valor que Cristo deve ter para nós. Quando nós valorizamos outras coisas a despeito do valor de Cristo. Quando nos entristecemos por coisas terrenas, efêmeras, passageiras, materiais, corruptíveis e não olhamos para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aos descrentes, como eu não sei quem é crente e quem não é, diz assim a minha aplicação. Você que ainda não tem confiado, você que ainda tem confiado em suas próprias forças, você que tem se confiado na sua condição, achando que ser cristão é ir à igreja ou receber um sinal externo, saiba que não há segurança para a sua vida enquanto a sua confiança não estiver em Cristo, na promessa que foi preparada de Deus para você. Enquanto você confiar em si mesmo, você estará perdido. Confie no Evangelho. Como nós pregamos o Evangelho a um descrente? Dizendo justamente isso. A lei aponta que ele precisa de um Salvador. A Bíblia e a Escritura diz que ele precisa de um Salvador. E essa salvação vem por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós dizemos somente a fé, nós a temos como único meio de justificação. Nós a temos como a garantia da salvação para todos os homens. E nós a temos como a fé alicerçada na promessa de Deus, assim como a fé de Abraão também foi alicerçada na promessa de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós encerramos esta palavra e queria pedir para que você se coloque de pé. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus por este culto, por esta palavra.